Shalom, amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, hoje nós estamos na segunda-feira, mais uma semana na graça de Deus, pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa amada Mãe Maria Santíssima. Que seja uma semana espetacular na graça de Deus. Amém? Amados, 26/8/24, Mateus 23, 13 e 22, com chaves de leitura para o Catecismo da Igreja Católica 21:11 e leituras de Tiago 3, 11, 12. E esta passagem o Senhor me deu hoje na ação de graças, Isaías 5, 20 e 22. Amados, quanto mais Jesus se aproxima de Jerusalém, a partir de Mateus 21, nós vamos vendo que Jesus expulsou os vendilhões do templo e Jesus vai chocando cada vez mais com os escribas e com os fariseus. A ponto de chegar agora no capítulo 23, Mateus vai colocar acusações contra os escribas e os fariseus. Vejam bem, nós temos que entender que Mateus escreveu em Mateus 5 as 9 bem-aventuranças. E aqui ele vai colocar 8 acusações. 8 ais. Não é ai, é guia de cegos. Então vão ser 7 ais e guia de cegos. Então presta atenção para nós podermos entender que é direcionado a 2 categorias da época. E eles vão ser chamados de hipócritas. Hoje tem gente que chama ele de hipócrita, ele gosta. Tanta máscara que ele tem. Mas naquela época de Jesus, chamar uma pessoa de hipócrita era algo medonho. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. O que era ser um escriba? O primeiro que Jesus fala. Ai de vós, escribas e fariseus que sentaram na cátedra de Moses. Os escribas, amados, nada mais era do que os profissionais da lei. Eles interpretavam as escrituras, eles redigiam os rolos da lei, eles escreviam as leis. Vocês estão entendendo? Eles copiavam, arquivavam a bel prazer, porque eles liam muito bem, entendiam muito bem a hebraico, aramaico, e naquela época de Jesus nem todos sabiam ler e escrever. Então eles tinham uma posição muito boa junto ao sinédrio e junto ao templo. Por isso que Jesus vai falar firme no templo. E a segunda pessoa eram os fariseus, que pagavam os escribas. Os fariseus eram o topo da pirâmide, amados. Hoje nós temos 5% no topo da pirâmide e 90% no solo da pirâmide. Esse pessoal fazia parte do topo da pirâmide. Os fariseus, eles eram os ricos, os que tinham muito dinheiro, os que pagavam todo mundo. Eram os fariseus, eram os que entravam no céu, eram os medonhos e eram os que mandavam. Vocês estão entendendo, queridos? E Jesus vai falar direto para eles, os fariseus. Se vocês pegarem Esdras 7:6, vai estar os escribas. Se nós pegarmos Atos 22:3, vai estar Paulo, o fariseu dos fariseus. Amém? Então vamos entender. O que é o ai? Não o ai dicionário, nem o ai de mineiro. O ai, que pão de queijo gostoso. Não é isso. É ai interjeição. É um ai de expressão pesarosa, piedade, preocupação, dor, pesar, tristeza extrema, lamentação, castigo. Ai, a hora que você chegar lá, você vai ver. Esse ai é um ai de miséria, é um ai de angústia, é um ai de a hora de vocês vai chegar. Ai, faz pecado à vontade. Ai, a hora que você chegar lá, do outro lado. Esse ai aí. Então vamos lá. Ele vai começar dizendo que eles têm autoridade, eles sentaram na cátedra de Moses, realmente eles conhecem a lei. Só que Jesus falou uma coisa espetacular, que nós devemos levar isso em conta até hoje. Jesus fala assim para eles assim: olha, observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores e com eles sobrecarregam os ombros dos homens.
mas não querem movê-los, se quer com o dedo. É só ver determinadas igrejas que pedem coisa para os seus fiéis que eles não dão conta de cumprir, coitados. É só prestar atenção hoje. Só que o Padre Léo tem uma frase que eu amo, né? Tem gente que é tonta e tem gente que gosta de ser tonta, né? Então, vamos lá então. O que é o hipócrita, amados? O hipócrita, essa definição de hipócrita eu acho espetacular. Os atores gregos usavam máscaras de acordo com o papel que eles interpretavam em peça teatral, de acordo com o papel. Ovelha e pele de cordeiro. O vocábulo hipócrita lhe designa alguém que oculta a realidade. Presta atenção nisso. O hipócrita oculta a realidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem oculta isso é hipócrita. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem oculta isso é hipócrita. E todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Quem oculta isso é hipócrita. Vocês estão entendendo, amados? Quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá parte comigo. Hipócrita. Vocês estão entendendo? Oculta a realidade. Presta atenção, amados. Atrás de uma máscara de aparência. O primeiro ai aparece no versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, fechai aos homens do reino, vocês não entram e não deixem os outros entrar. Por quê? Porque naquela época nós já vimos, vejam novamente o estudo de Mateus 19, 21, 30, no dia 20/8. O reino dos céus daquela época era para os ricos, e os fariseus era a equipe dos ricos. Vocês estão entendendo, amados? Então ficava quem fora? Lucas 4. O Espírito do Senhor está sobre mim e me trouxe para quê? Para salvar quem? Os acorrentados, os cegos, os coxas, prostituta. Esse povo não entrava no reino de Deus de acordo com os fariseus. Vocês estão entendendo, amados? Então ficava fora do reino de Deus quem? Os doentes, os coxos, os aleijados, os cegos, os renatão. Vocês estão entendendo? Os mendigos, os bêbados, as prostitutas. As prostitutas chegarão primeiro no reino de Deus que vocês. Versículo 14. Ai de vós que fariseus devorais as casas das viúvas. Vão entrar para fazer oração. Amados, aquelas viúvonas bonitas, aquelas gatonas, aqueles gadão, eles entravam para rezar, mas não rezava coisa nenhuma. Aproveitava da viúva, amados. Coisa medonha. Versículo 15. Ai de vós, escribas fariseus, hipócritas, percorreis mares e terras para fazer um prosélito. Prosélito, amado, é um discípulo. E quando os conseguis, olha que coisa que eles falam, hein? Fazeis dele um filho do inferno, 2 vezes pior que vós mesmos. Eu vejo aqui nessa passagem Martim Lutero. Martim Lutero fez discípulo pior que ele. Calvino, John Knox. Coisa medonha. Amados, vamos lá para o versículo 16. Ai de vós, guias de cegos. Amados, aqui vai até o 22. Cegos. Amados, o cego não pode guiar outro cego. O cego não sabe onde está indo. Como é que você pode ir atrás de um cego? Vocês estão entendendo, amados? Guias de cegos. Não cega. Para que você vai deixar o sol nascente, que é Jesus Cristo, Maria, que é vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, a Eucaristia que brilha na graça do Senhor, para ir atrás de cego que não tem luz nenhuma? Presta atenção, amados. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais, pulei. Lá no 20. Aquele que pelo altar jura. Nós vamos ver 3 situações. Presta atenção. O tesouro é maior que o templo. Olha lá. Por que o tesouro é maior que o templo? Eles pegavam o ouro para eles, então quanto mais era a oferta, mais eles ganhavam. Vocês estão entendendo, amados? Eles não viviam pelo templo, pela graça do templo, pelo altar do templo. Não. Eles viviam pelo que se dava no templo. Tanto é que Jesus vai falar para nós em Lucas 21, 4, a respeito da viúva que vai dar aquela moedinha. Vocês estão entendendo? A oferta é maior que o altar, que o santifica. Olha que coisa. Quer dizer, o camarada leva lá 10 mil, é maior do que o outro que trouxe 5 mil. Aí o outro traz 60 mil,
é maior que os outros dois. Então quer dizer que o altar, na realidade, não é o altar. Na realidade, é um entreposto para eles poderem fazer recebo. O altar se transformou numa alfândega, numa catraca de dinheiro. Vocês estão entendendo, amados? Cuidado. Por isso que Jesus fala: eu sou o altar, eu sou o sacerdote, eu sou o sacrifício, eu sou tudo. E o que acontece depois, versículo 19 e 22? O templo é Deus, amados. O céu é o trono de Deus. Amados, fechando, nós temos que tomar cuidado com a técnica de Goebbels. A técnica de Goebbels foi um dos piores líderes de Hitler. Ele tem uma frase que é medonha e que nos dias de hoje os hipócritas e os fariseus amam usar essa frase. Amam. Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Cuidado, meus amados. O pai da mentira está por trás dessas 1000 vezes. E o pai da mentira é quem dá a máscara para os hipócritas interpretar os personagens que o diabo quer que eles interpretam na peça teatral das igrejas que se fundam todos os dias. Primeira coisa que você não vai ver onde está o caminho, a verdade e a vida, e fazer isso em memória de mim. A primeira coisa que você vai ver é hierarquia. Não tem máscara. Não tem máscara. Fazer isso em memória de mim. Cuidado, amados, com os hipócritas e fariseus de plantão. Amém? Em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.